Entendo. Sabe onde podemos encontrá-lo? Não. Será que não está lá em cima, na biblioteca? Não. Estou curioso para ver a biblioteca. Eu posso? Não. Por que não? É a ordem expressa do abade. Ninguém tem permissão para entrar na biblioteca, além de mim e meu assistente. Entendo. Muito obrigado. Azul, eu sabia. Azul, você percebe que estamos numa das maiores bibliotecas da cristandade? O Beato de Liébana. Isto é uma obra-prima. Esta é a versão anotada por Humberto de Bolonha. Quantas salas mais? Quantos livros mais? Ninguém deveria ser proibido de consultar esses livros. Talvez eles sejam considerados preciosos e frágeis demais. Não, não é isso, Azul. É porque contém uma sabedoria diferente da nossa. E ideias que nos fariam pôr em dúvida a infalibilidade da palavra de Deus. Configurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Instalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, mare, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Uma das funções primordiais da filosofia é pensar o próprio pensamento. Existe um campo da filosofia chamado epistemologia, ou melhor, teoria do conhecimento, que se ocupa justamente de refletir como se dá em nós, seres humanos, essa coisa que nos faz conhecer e reconhecer as coisas do mundo. Como é possível sabermos a diferença entre um cavalo e um cachorro, mesmo quando não conhecemos esses animais particularmente? Não é mais a pergunta se isso é um cachorro ou um cavalo, mas como eu posso saber essa diferença? A teoria do conhecimento se ocupa mais do sujeito que conhece ou sabe do que dos objetos que ele conhece ou sabe. É o estudo do funcionamento da mente humana, da razão, dos efeitos interiores na pessoa que conhece. Do ponto de vista filosófico, a Idade Média é um período de grande atividade intelectual, embora restrita ao interior dos mosteiros. Duas correntes principais ocupam esse longo período histórico: a patrística, ou filosofia dos padres, e já no final desse período milenar, a escolástica, cuja decadência trará o renascimento e a fundação das universidades
como conhecemos até os dias de hoje. Tanto a patrística quanto a escolástica terão como base de suas investigações a teoria do conhecimento. Não podia ser diferente, pois todo o esforço dos pensadores religiosos da época estava em ajustar, conciliar e subordinar o conhecimento racional à revelação divina. O grande nome da patrística é Santo Agostinho, um ex-pagão convertido que traz da antiga vida um profundo conhecimento da filosofia platônica. Será esse pensador que cristianizará a filosofia de Platão aos desígnios de Deus, transformando o mundo das ideias em mundo das ideias divinas. Fé e razão se conciliam através das teorias de Platão adaptadas por Agostinho, que será a maior influência filosófica no milênio que se segue, sendo até hoje um dos maiores doutores da Igreja Católica. Agostinho. Bispo. Fez bom uso de minhas palavras em sua retórica contra mim na corte. Foram úteis para conhecê-lo e a Platão melhor. Bom, mas saiba que Platão nos dá tudo, menos o essencial. E que a verdade não é uma ideia, um conceito ou um estado da mente, mas está manifesto em uma pessoa divina. Estamos aqui em nome do imperador Valentiniano. Muito bem. E eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. O imperador ordena que entregue essa basílica à comunidade ariana. Ordena? Ordena. Em nome de qual autoridade? Da autoridade dada a ele. E por quem? Por Deus. Mentirosos! Como ousa? Como você ousa nomear Deus como sua autoridade? Você nem acredita nele! Não acredita em nada! E você é pior invocando o retorno de demônios pagãos. Cães encolerados é o que são. Andam por aí latindo suas mentiras. Calem-se agora! E olhem dentro de vocês. Para o que serve a verdade de fato? Só a verdade os tornará homens. Homens livres. Somos forçados a relatar sua conduta ao imperador. Diga a eles que, se quiserem se livrar de mim, terão de atacar a mim, e não a meu povo. Vamos. Agostinho, lembre-se do que eu disse. O homem não encontra a verdade, mas a verdade é que encontra o homem. Porque a verdade é a pessoa. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. As Confissões é a obra mais conhecida e apreciada de Santo Agostinho de Hipona. Trata-se de um relato autobiográfico de caráter reflexivo, teológico e filosófico que mostra os momentos de transformação na vida deste homem do mundo para um homem da fé. Na primeira parte, Agostinho relata então seus pecados anteriores à sua conversão, desde sua infância até os momentos finais da sua vida. Na segunda parte, sua vida religiosa, o arrependimento e sua dedicação a Deus. É dessas reflexões que surgirá uma das primeiras justificações filosóficas para a fé cristã, superando a contradição lógica da filosofia com essa religião. A filosofia antiga é definida como a busca da verdade, enquanto Jesus se apresenta como a própria verdade encarnada. Portanto, a filosofia parecia desnecessária para os primeiros cristãos, uma vez que não era mais preciso buscar a verdade. Ela estava dada a todo aquele que nela crê. Santo Agostinho reconhece a suposta verdade contida em Cristo, mas como pensador, busca demonstrar com a lógica própria do platonismo o porquê devemos confiar nessa verdade.
Sua busca filosófica deseja invocar a Deus. Invocar significa chamar para dentro. É esse o termo e significado que o filósofo africano usa e pretende encontrar. É pela divisão dualística de Platão que defende o ser humano como dotado de duas naturezas, a natureza sensível, corporal, e a natureza inteligível, mental. Para Agostinho de Hipona, somos corpo e alma. O primeiro é inferior, fonte de enganos, pecados, doenças e mortes. A segunda é superior, dotada de imortalidade, única via possível para se comunicar com Deus, para onde Deus é invocado. É pela alma, não pelo corpo, que o ser humano pode conhecer a Deus. E isso não é teologia, mas a busca que faz a filosofia. Nessa relação do humano com o divino, outros conceitos filosóficos são invocados, como as ideias de amor, tempo e verdade. Segundo Platão, o amor é carência e é astúcia, necessidade e habilidade de suprir essa necessidade. Eros é o amor carnal, filia é um amor parental, ou amor por amizade. Ambos são amores interessados, carentes e astutos. Agostinho vai falar do amor gratuito de Deus, sendo Deus perfeito, ama perfeitamente a humanidade. Cria o mundo para a espécie humana sem esperar nada em troca, pois é perfeito, e por isso não precisa do mundo, menos ainda do homem. E mais, dá seu único filho em sacrifício para que a nossa espécie seja salva pela misericórdia divina, algo infinitamente superior à ideia de justiça que os gregos defendiam. Único meio de salvar nossas almas da danação eterna. Ágape, em grego, ou caritas, caridade, que São Paulo define como puro amor de Cristo. Um amor desinteressado, gratuito, espontâneo, que é a imagem e semelhança, imperfeita, é claro, do amor dado por Deus a nós e exemplificado na vida de Cristo. Já o tempo, para Agostinho, não é o tempo do relógio, não pode ser confundido com o movimento. Medimos o tempo cronologicamente, no espaço circular dos ponteiros, no tic-tac do despertador, na relatividade de um planeta esférico através do calendário solar, que nada mais é do que a medição do movimento da Terra em torno do Sol. O tempo em Agostinho é o tempo psicológico que Bergson chamará de duração. Uma aula chata de filosofia por 15 minutos pode parecer uma eternidade. Já um fim de semana inteiro com a pessoa amada pode parecer uma fração de segundos. O tempo é presente, mas só o compreendemos assim porque no presente constatamos que houve um passado que não volta mais e um futuro que nos é imposto a cada instante. É dessa compreensão que também nos aproximamos da ideia de eternidade e assim também nos aproximamos de Deus. Por fim, o conceito de verdade. A verdade está em Cristo, mas cada um de nós deve buscá-la, conhecê-la, compreendê-la e praticá-la. Não basta repetir a ladainha da missa, a mesma reza ou terço monotonamente. Não é suficiente frequentar a igreja e repetir os discursos de padres e pastores, confiando na própria salvação na autoridade e falhas de outros homens. A verdadeira religião é interior. É a conexão da alma do homem com a divindade de Deus. Os templos de pedra pertencem ao mesmo mundo transitório, passageiro, pecaminoso dos sentidos do corpo, que precisam ser controlados para o despertar da alma, para a religação desta com Deus, no sentido próprio, pessoal e particular da palavra religião. Só assim alcançamos a beatitude, ou felicidade da alma, um estado de paz e alegria constante que nem a maior das ofensas pode abalar. Só nesse estado de beatitude pode fazer sentido o conselho de Jesus para darmos a outra face.
Nascido em 1033, há quase 1000 anos atrás, Anselmo de Aosta, ou Anselmo da Cantuária, ou mesmo Santo Anselmo, foi um monge beneditino e um dos filósofos mais importantes do período medieval. Anselmo ficou conhecido com o seu argumento ontológico da existência de Deus, que é, na verdade, um argumento lógico, preciso e matemático. Sua missão como pensador da Igreja foi justamente provar pela razão, pelo raciocínio, pela lógica, que Deus existe, o que ele fez com certo brilhantismo. Engajado na luta por conciliar os assuntos da fé com a razão, Anselmo diz que é pela fé que podemos chegar ao conhecimento. Em suas palavras, ele defende a fé em busca da inteligência. Quem tem uma fé verdadeira se sente impulsionado a conhecer aquilo de que acredita. Somos seres dotados de liberdade, de livre-arbítrio, que para Anselmo é a liberdade de escolher entre pecar e não pecar. Do argumento ontológico, como ficou conhecido de Santo Anselmo, onde ele demonstra pela lógica a necessidade da existência de Deus, destacam-se 4 provas materiais que exponho a seguir. A primeira prova da existência de Deus, das bondades, é sobre as bondades. É certo que as pessoas sempre se atraem por aquilo que consideram ser bom para elas, como também é certo que há muita diversidade de coisas boas no universo. E sendo assim, é necessário que exista algo que contenha toda a bondade absoluta, que possa gerar essa variedade de coisas boas que conhecemos. Esse algo chamamos de Deus, a bondade absoluta. Segunda prova, das qualidades. No nível qualitativo, Anselmo percebe que há graus variados de qualidades nas coisas. Há muitas qualidades diferentes, o que leva a crer que exista um ser que contenha todas essas qualidades, que seja ele mesmo a qualidade em si mesmo, a qualidade absoluta. Esse ser chamamos de Deus. Terceira prova, das existências. Para Anselmo, todas as coisas que existem para uma determinada finalidade. Nada pode também surgir do nada. Sendo assim, ou se acredita que existimos para determinado fim e que fomos causados por um ser anterior, ou admitimos que não existimos. Como é certo que existimos, então é certo que existimos para um determinado ser que existe desde sempre e que é a razão do nosso existir. E esse ser sempre existente, que é a finalidade da nossa existência, também chamamos de Deus. Quarta prova, das perfeições. Como existe no mundo uma variedade de coisas em níveis também variados de perfeição, é necessário que exista um ser mais perfeito de todos, que contenha em si toda a perfeição possível. Esse ser não poderia ter outro nome a não ser Deus. Essas são provas materiais, chamadas a posteriori, pois partem da observação do que existe no mundo para se chegar a uma conclusão teórica, abstrata, para gerar uma explicação racional. Anselmo também apresenta uma prova a priori, isto é, uma prova que parte da teoria para a prática, do abstrato para o concreto. Aquelas certezas que já nascem com as pessoas, um conhecimento anterior a qualquer manifestação física. Deus é aquilo que nada de maior pode existir. Portanto, Deus não está apenas no intelecto, mas na realidade. É a própria realidade em sua totalidade. Percebam, tanto no argumento a priori, como nos 4 provas a posteriori, Deus aparece como necessariamente existente. Essa prova não diz nada da sua forma física, se é ou não a nossa imagem e semelhança, como dizem as Sagradas Escrituras. Essa é uma diferença da filosofia com a teologia. As provas que Anselmo apresenta são provas metafísicas, filosóficas,
e não teológicas. Não é apenas uma ilustração ou uma especulação metafórica, mas partindo do mundo existente e dos princípios de causas e efeitos, Anselmo consegue apresentar um argumento que demonstra a necessidade de que exista um Deus. Deus é o ser no qual nada maior pode ser pensado. É impossível falar de Pedro Abelardo sem falar da sua amada Heloísa. Uma das histórias de amor mais lindas da Idade Média. Dois jovens rebeldes para os padrões da época, século XII da nossa era, duas mentes brilhantes entregues aos prazeres da carne e sofrendo as duras consequências de um amor proibido. Abelardo era um jovem e muito bem conceituado professor de filosofia em Paris, quando conheceu a jovem Heloísa. Ela havia sido criada em um convento, aprendera grego e latim, algo raríssimo para uma moça medieval. Era impulsiva e muito questionadora, causava problemas no convento e decididamente não tinha qualquer vocação religiosa. Seu tio, então, a retira do convento e a negocia em casamento em troca de algumas cabeças de gado. Ela, porém, procura Abelardo para se aprofundar no conhecimento da lógica. Ele se apaixona. Um amor proibido para ambos. Ela prometida a outro homem e ele um filósofo. E embora não fosse padre, todo homem dedicado à filosofia naquele tempo fazia voto de celibato e castidade. O envolvimento com mulher arruinaria sua carreira. Deste amor secreto, ela engravida. Os amantes fogem e se casam escondidos, mas ele é encontrado e sofre uma gravíssima vingança. Teve a vida poupada, mas seus inimigos decidiram castrá-lo. Depois desse trágico episódio, Abelardo abandona Heloísa e aceita virar padre. Recupera então seu posto como professor e convence sua amada a tornar-se freira também. O amor carnal se transforma em uma espécie de amor espiritual que nunca morre. Até o fim da vida se manteram amantes castos, purificados pela religião, mas sobretudo pela filosofia. Abelardo se torna um dos maiores lógicos de sua época. Seu gênio contestador, defensor da dúvida metódica como meio de atingir o conhecimento da verdade, irá provocar calafrios em muitos eruditos da teologia, entre eles São Bernardo, outro grande pensador que irá disputar teorias nos mosteiros com Abelardo. Para Abelardo, a filosofia não se opõe à fé e nem depende dela para existir, mas é por meio da razão, do raciocínio lógico, que ele pretende compreender a revelação sagrada. Segundo sua doutrina, não é possível crer sem compreender. Sendo assim, a filosofia é o meio de o homem conhecer aquilo de que se crê. A dialética praticada pelo monge castrado pela igreja é a dialética que busca na razão os fundamentos da fé, que procura conciliar a filosofia com a religião, colocando a primeira sempre a serviço da segunda. Abelardo e Heloísa foram sepultados lado a lado em um importante cemitério de Paris. E até os dias atuais, casais apaixonados visitam suas sepulturas e lá depositam flores e outras homenagens. Já a corrente filosófica conhecida como escolástica terá São Tomás de Aquino como o maior representante desse período. É Tomás de Aquino que resgatará na Europa o pensamento aristotélico e sua teoria do conhecimento para subordinar, mais uma vez, a atividade intelectual e racional aos devaneios da fé. Por quase 1000 anos, ninguém na Europa teve acesso a qualquer obra de Aristóteles. Só com o avanço do comércio marítimo e as novidades encontradas em terras distantes que esse pensador chega às mãos do Santo Padre Aquino.
É da Arábia, de onde os europeus aprenderam a fazer contas, que Aristóteles é resgatado, e Tomás de Aquino fará com o grande pensador grego o mesmo que Agostinho fizera com Platão: converter o filósofo pagão como uma espécie de profeta inconsciente das verdades bíblicas. Se a busca de Agostinho, então, é pelo conhecimento da essência de Deus, passando pela negação dos sentidos naturais, para Tomás de Aquino é possível conhecer a Deus a partir das coisas sensíveis desse mundo, sendo o mundo apenas efeito material de uma causa eterna que em todas as possibilidades remetem sempre a Deus. Não há incompatibilidade nessa filosofia entre razão e fé, sendo a razão produto dado por Deus à nossa espécie para servir à revelação que vem através da fé. A razão passa a ser, então, instrumento que possibilita a fé. A influência de Tomás de Aquino dentro e fora da igreja também será desde sempre muito forte. Dominicanos, franciscanos e jesuítas fizeram as missões do catolicismo pelo mundo baseado nos princípios da Suma Teológica, um dos livros filosóficos mais extensos que existe, uma obra maior do que a Bíblia, que contém toda a doutrina cristã, elaborada como o mais rigoroso e sistemático estudo científico e filosófico da época. Por fim, a filosofia medieval está repleta de figuras importantes que transitaram entre as teorias desses dois mais importantes pensadores da época. Uma filosofia que pretende esclarecer os impasses entre fé e razão, dando à fé papel de autoridade sobre qualquer conhecimento mundano, colocando a razão como subordinada da fé até chegarmos em Descartes e sua célebre sentença: penso, logo existo. Só com Descartes a razão retoma seu lugar de destaque, de superioridade sobre outros mecanismos da humanidade, quando o poder de Deus diminui e o homem se torna o centro de todas as coisas. Mas aí já chegamos na Idade Moderna, e esse é um assunto para a próxima aula.